Então, tá Tá bom, legal. gente. A gente vai começar, então, com o primeiro trabalho, né? De experimentação, propondo uma nova dimensão para a inovação responsável, e que a gente está aqui com a Lisiane para apresentar, mas, na verdade, a gente vai ver o vídeo, né, da apresentação. Então, acho que tu pode soltar, Ana. Agradeço aí. Ah, Ana, peraí só um minutinho. Deixa eu só falar aqui primeiro, né, formalmente, abrir a sessão e desejar boas-vindas aí para vocês. Eu sei que a gente está aqui no último dia de evento, mas espero que vocês tenham aproveitado bastante o evento. E agradecer também por vocês terem submetido o artigo de vocês no nosso tema, né? Na área de inovação, de gestão de inovação, e no tema de inovação em abordagens de projetos e processos. Então, muito obrigada. Eu sou uma das líderes do tema, especificamente, eu e o professor Alexandre. Então, a gente agradece muito aí a parceria de vocês, que se não fossem vocês, o nosso tema não existia, né? Então, vocês estão ali fomentando e colocando os artigos no nosso tema. Muito obrigada, viu? Então, agora, as boas-vindas, né, formais, a gente pode começar. Ana, obrigada aí pela ajuda, Ana. Tranquilo. É para o som estar indo, então, só caso não for, vocês avisem, tá? Ciane Maiara, estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Experimentação, propondo uma nova dimensão para a inovação responsável. Esse estudo foi construído por mim, pelo meu orientador, o professor André Grutzmann, e nós estamos aqui apresentando para o PGA UFLA os grupos de estudos Gerê e GECOM. Bem, trazendo uma contextualização, né, de como surgiu nossa ideia de pesquisa, a gente observa que após mais de 10 anos, né, de discussão sobre pesquisa e inovação responsável, os estudos apontam, né, que a construção epistemológica de suas estruturas, práticas e processos foram poucos abordadas, principalmente quando a gente considera o desenvolvimento da praxis responsável. Então, há uma necessidade de descobertas científicas mais recentes dentro desse contexto de implementação prática. A partir disso, surge como abordagem a experimentação como uma forma de redução de incertezas, incógnitas e indeterminações. Essa lógica experimentalista ela pressupõe testar rigorosamente a inovação a fim de garantir a responsabilidade na entrega final. A partir desse contexto de experimentação surge também a ideia dos laboratórios vivos ou os laboratórios urbanos vivos, né? E considerando esse contexto de desenvolvimento urbano, né, que considerando tal qual esse contexto de desenvolvimento urbano exige, a IR ela é melhor condicionada através desse cenário do laboratorial vivo. Então, a partir disso, né, os estudos eles têm acoplado as abordagens de IR, de inovação responsável, voltadas para as cidades inteligentes, principalmente considerando um de seus domínios, que é a mobilidade inteligente. Então, os estudos consideram, né, que essa arena de tecnologias emergentes dentro do contexto de mobilidade inteligente, eles têm trazido discussões a respeito desses desafios. Travou para vocês também ou foi só para mim? Travou, né? Eu acho que foi a... Flexibilidade, inclusão. Normal. Tá travado para todo mundo. Eu acho que está travando o teu, Ana. A gente está custando, tá... o som está travando um pouquinho. Mas também deve ser por causa da chuva, né? Porque choveu, a internet já não funciona. Acho que... Ana, tu tá ouvindo a gente? Tá travando, né? Faz assim, Ana, desliga o teu vídeo e coloca para passar, que eu acho que melhora. Oi, Ana, aqui é a Marina. Olá, tudo bem? Boa tarde, Isabel. Oi, Cristina, tudo jóia? Que bom. Se você quiser, Ana, eu posso ligar por aqui o vídeo. Tá, eu vou tentar mais Oi. uma vez, e aí se tiver travando, a Combinado. gente... Ou quer pôr, Marina? Posso colocar aqui? Peraí, só um Põe. minuto. É o primeiro, é o da Leisiane. Eu vou te mandar no WhatsApp o link. Tá bom, perfeito. Obrigada. É que às vezes, quando a gente está com o vídeo ligado, a nossa câmera ligada, mais o vídeo passando, é muito dado, às vezes a internet está, né, Fica instável. sobrecarregado mesmo. É, Uhum. Pode, mas tá pode bom ser. você Isso que eu deixar. fechei tudo, deixei só os vídeos abertos.
É tranquilo. Também eu tive uma super dificuldade de passar esse vídeo e ajustar o áudio. Opa, vamos lá. Pronto. Compartilhar. Apressar o trabalho intitulado Experimentação, propondo uma nova dimensão para a inovação responsável. Esse estudo foi construído por mim, pelo meu orientador, o professor André Grutzmann, e nós estamos aqui representando o PPGA UFLA, os grupos de estudos Gerê e GECOM. Bem, trazendo uma contextualização, né, de como surgiu nossa ideia de pesquisa, a gente observa que após mais de 10 anos, né, de discussão sobre pesquisa e inovação responsável, os estudos apontam, né, que em 2013, no caso, antecipação, reflexividade, inclusão e responsividade, elas trazerem uma clareza teórica e analítica, né, para a compreensão da IR importante e relevante. Ainda faltam os contextos de modelos que investigam o impacto social mais amplo dessas inovações. E os próprios autores, eles citam lá em 2013 que tudo indica que a IR ela varia com o tempo. O outro ponto é que a IR ela se encontra em condições tecnológicas emergentes, né? Hoje as necessidades elas se expandem para umas análises mais robustas. E a inovação em si, ela é mais do que desenvolver produtos e serviços, né? E a governança da IR, ela não vai se encontrar em problemas claros e isolados. A partir disso aí, a gente entende que a inovação é um veículo de adaptação para os grandes desafios societais e, dentro desses grandes desafios, os problemas globais complexos. Por fim, os inovadores correm o risco de olhar para métricas erradas ao avaliar a desejabilidade de uma inovação. E até von Schomburg ele fala isso, né, no seu estudo mais recente: se não houver nenhuma maneira de prever ou prevenir as consequências das inovações, todas as conversas sobre responsabilidade se tornam infundadas e enganosas. Então, com base nisso, mediante as contribuições de estudos relativos tanto à inovação responsável quanto ao contexto de mobilidade inteligente, esse estudo tem como objetivo analisar e avançar o campo da praxis de R, propondo a experimentação como dimensão. Bom, partindo para os procedimentos metodológicos, esse estudo se pauta em uma revisão sistemática da literatura. Nós estamos usando, baseada no Prisma, né, usando o protocolo Prisma 2020. Nossas bases de dados, nós utilizamos 6 bases de dados: Scopus, EBSCO, Web of Science, Scale, Store e Google Acadêmico. Nosso sistema de busca inicial foi o Responsive Innovation, né, e mobilidade inteligente, ou cidades inteligentes, só que o que foi que nós observamos? Que limitava alguns estudos quando a gente, né, refinava por esse sistema de busca. Muitos estudos eles não vinham em si com o contexto de mobilidade, com a palavra mobilidade inteligente, mas eles utilizavam tecnologias dentro desse campo. Então, nós resolvemos utilizar este de busca Responsive Innovation, e a gente considera a inovação responsável e não pesquisa inovação responsável, porque de acordo com o Jacobson em 2019, ela traz uma perspectiva mais prática, que é ajustamento do nosso foco. Como delimitação, nós refinamos por títulos, resumos e palavras-chave, e com relação ao tempo, sem delimitação temporal. A partir dos resultados, nós utilizamos referências cruzadas a esses artigos, ou seja, trouxemos, além dos artigos gerados, cruzamos com artigos relevantes à área, e nós utilizamos, por fim, análise de conteúdo, né, sobre o contexto de descontextualização, recontextualização, categorização e compilação. Aqui está o diagrama do fluxo, né, conforme o protocolo Prisma. Nós observamos aqui a questão da identificação, da triagem e da inclusão. No total, né, após os refinamentos em cada base, nós temos 52 estudos com leitura na íntegra, e desses estudos, 34 foram incluídos na revisão, mais 21 da revisão cruzada, totalizando aí 55 estudos para a nossa análise. Quem quiser, né, ver os nossos critérios de inclusão e exclusão, depois eu disponibilizo o estudo. Já que essa apresentação é bem curta, eu vou já passar para os resultados das discussões. Bom, nós definimos nossos resultados a partir de uma concepção do porquê, do como e do com quem. Então, do porquê, experimentação enquanto política de resgate à abordagem socioética da IR. Aqui nós discutimos o fato da IR trazer uma complexidade dos problemas sociais e ambientais da sociedade, trazer essa abordagem não apenas técnica, mas social e ética. Então, a dimensão experimentação, ao respeitar essa abordagem, ela deve ser desenvolvida perante a concepção dessa tríade, né, do desempenho técnico,
econômico e econômico-financeiro, do desempenho da desejabilidade e aceitabilidade social e, por fim, em torno de uma política ética. No como, aqui a gente já parte para uma concepção de como é que é feito, né? Como é que é implantada essa dimensão de experimentação. Aí nós discutimos a questão da investigação da ação participativa inspirada nos laboratórios vivos, né? Que ela deve se conectar nos laboratórios. Aqui nós trazemos como um exemplo do método Sandbox, né? Que é um ambiente regulatório experimental que tem o intuito de desenvolver, testar e validar as inovações. E a partir dessas análises, a gente traz 4 tipos de tarefas onde é feita a experimentação. Tarefas de planejamento, de teste, de incorporação e tarefas facilitadoras que a gente também congrega como sinalizadoras ali dentro desse processo. Com quem aqui a gente vai discutir que a experimentação ela também versa sobre o processo de R sob uma perspectiva holística, sistêmica, coletiva, democrática, aberta, inclusive. Então, essa dimensão ela vai trazer ações mais dialógicas, participativas, colaborativas. Tem também, né, uma perspectiva interacional, né, contributiva e construtiva, já que a gente está trazendo essa lógica experimental. E a partir disso, a gente observa nos estudos a de interações. Então, esses 3 níveis, eles vêm ser acoplados de acordo com as hélices, né? As hélices tripla, quádrupla e quíntupla. Então, a gente considerou, né, nesse estudo, o nível incipiente as hélices tripla, que aí é a indústria, universidade e governo, o nível moderado, que é a hélice quádrupla, que a gente acrescenta aí essa tríade, a sociedade, e como nível avançado, a gente acrescenta aí a questão das questões ambientais com a hélice quádrupla. Então, a gente observa um ponto importante que é questionar quais partes interessadas realmente estão envolvidas e podem contribuir para tornar a prática da experimentação da tecnologia uma realidade. Então, tem essa criticidade. Por fim, como considerações finais, nossas implicações teóricas, né? A gente observa, com base, como principal contribuição, esse embasamento teórico crítico e mais atualizado sobre as dimensões da IR. A gente traz também implicações gerenciais e sociopolíticas, uma vez que a gente disponibiliza conteúdos e estruturas direcionadoras para a prática e da dimensão proposta. Então, dentro dessa lógica que reforça e incentiva o desenvolvimento de políticas de inovação transformadora e orienta também para a missão de fornecer soluções. Acho que agora deu uma pifada, né? A internet não vai Para os ajudar grandes muito. desafios Ainda bem que era um finalzinho, né? Não tem problema. empírica, né? Eu acho que é melhor a gente parar agora aqui, mas eu vi que tu te apresentasse como Maiara, né? Então, já vou até te chamar de Maiara. Meninas, obrigada, viu, por terem rodado o vídeo. A gente conseguiu ver quase até o final, deu quase tudo certo, só o finalzinho que a gente não conseguiu ouvir. Mas vamos lá, a gente vai conseguir, né, nas apresentações. Bom, agora eu vou tomar a liberdade, viu, Maiara, de tentar ajudar um pouco o artigo de vocês, primeiro parabenizar, né, um artigo muito interessante, com um tema muito atual, né, e deu para ver que o artigo está bem escrito, que vocês, né, colocaram muito empenho ali no artigo, e o que eu vou falar é muito mais para ajudar vocês a dar uma melhorada no artigo, porque eu não sei qual é a intenção. Geralmente a gente acaba fazendo uma RSL, qual é o contexto, né? Tu estás no mestrado, é isso? No doutorado? Doutorado, isso. Isso. E aí deve ser parte para começar a tua pesquisa de doutorado, esse artigo, é isso? Não, então, na realidade, esse artigo ele foi como se fosse um bônus da minha tese de doutorado. Eu estava elaborando que eu ia categorizar, né, os eixos da dimensão da inovação responsável na mobilidade inteligente, e conforme fui lendo os estudos, né, já que foi bem extenso, né, foram 6 bases, em uma conversa com o meu orientador, ele falou assim: Mara, pensa na possibilidade da gente tentar avançar as dimensões. E a gente foi lendo e eu falei assim, professor, o que é que você acha dessa ideia? E como tinha sustentação, né, como os estudos realmente
foram bem sólidos com relação a isso, a gente resolveu fazer aproveitar, né, que tinha toda a leitura, tinha todo Uhum. o contexto e elaborar esse estudo. E Ah, acabou que deu certo. entendi. Então tá, vou te dar umas dicas para, né, de repente, uma possível publicação, alguma coisa assim. Porque o que que a gente tem? Vocês têm. Todo artigo de revisão tem uma limitação muito grande, que é trazer uma contribuição. A gente fica naquela expectativa, né? Como que um artigo teórico a gente traz realmente uma contribuição que a gente consiga publicar num periódico bom, né? A gente sabe que bom de relevância, né, num qualis, né, bem, a gente nem está falando mais de qualis agora, né, mas um quartil mais alto e tal. Então, a gente tem essas dificuldades com um artigo de revisão que ele dá muita base para a gente, né, por isso que eu te perguntei se era o fruto de uma dissertação ou de um doutorado, porque dá muita base para a gente achar um gap de pesquisa e tudo mais, mas como fazer com que esse artigo fique mais robusto. E vocês aprofundaram, né, bem pela tua fala, e aprofundaram bastante no estudo, conseguiram trazer bastante conteúdo, e a gente tem uma outra limitação desses tipos de artigos, que é um artigo muito mais descritivo. A gente acaba fazendo mais uma descrição dos artigos do que a gente está lendo e revisando, né? Apesar de vocês trazerem aí boas contribuições, boas escritas. Então, uma das coisas que eu já vou te dizendo em relação já à tua introdução, tá? O que que eu sugeriria, né? Seguir mais uma estrutura que a gente acaba vendo, é comum em RSL, tá muito tranquilo, porque numa RSL, em artigos de revisão, é muito comum que essa introdução ela seja mais extensa e a gente não traga um referencial teórico. Então, tá correto, eu acho que tu consegues publicar dessa forma tranquilamente, porque várias revistas já estão aceitando esse formato, porque realmente o referencial teórico tem a ver com o que a gente está os nossos resultados já são faz parte esse referencial teórico, né? Mas o que que eu te aconselho? Mesmo ele sendo um referencial teórico desculpa, uma introdução mais extensa, tentar pegar aí numa estrutura onde encontra lá a lacuna, né? Tu falas um pouco disso, mas mais para o final já traz ali, deixa para trazer mais para o final, já depois da lacuna, o objetivo, e terminando essa introdução mostrando que método que tu vai usar para suprir, para cumprir com esse objetivo proposto, né? Então, tá bem explicado e tal, é só para tentar seguir mais essa maneira comum que a gente fala de fazer uma introdução. Então, eu te daria essa sugestão inicial. Outra coisa que eu falaria aqui no método, de repente, ele está bem escrito, bem entalhado, vocês usaram, né, o Prisma, isso é bem interessante. Talvez pegar e ressaltar um pouquinho mais, porque eu sei que aqui, o que que acontece? No evento a gente tem muita limitação de espaço, mas provavelmente tu já tem essas informações, se tu tivesse que ir cortando por causa da limitação de espaço para o evento. Mas para uma submissão aí para um periódico, tentar trazer mais, detalhar um pouquinho mais o prisma, apesar de ter aquela tua figura, eu detalharia cada pedacinho ainda desses 4 elementos aí do prisma, geralmente, que são usados, né, e outros, melhorar um pouquinho a explicação dessa triagem. Por quê? Nessa triagem dá para perceber que foram muitos artigos, tu mesmo no teu relato agora que tu falaste, né? E o que que eu vejo? Que 100 e poucos artigos, se eu não me engano, foram o final, eu não tenho bem aqui, mas o que que acontece depois? Será que tu usasses algum software para complementar nessa triagem? Eu vi que tu colocas os estudos que possibilitem uma síntese qualitativa de análise, foi alguma coisa para tua inclusão também? De repente explicar um pouco melhor, porque quando eu li, como leitora que vem de fora, eu já não entendo muito bem o que quer dizer isso, né? Que tipo de artigo que saiu dessa tua análise que não entrou nesse 3 aí, por exemplo, né? Mas é só para te pensar e ver se dá para explicar um pouco melhor essas etapazinhas aí de exclusão e inclusão, que é bem interessante para um artigo de revisão, né? E ver se tem algum software, porque isso dá confiabilidade ao estudo, quando a gente diz que usou algum software para ajudar a categorizar tipo, Ryan, sei lá, nunca sei direito o nome que fala, né? E um exemplo, né, seria, ou esses softwares de análise de conteúdo, NVivo,
Então, alguma coisa assim. Uma situação que muitos journals mais... os journals melhores, eles estão pedindo para a gente, mesmo que seja um artigo de revisão, a gente separar o resultado da discussão. Então, trazer resultados, tudo bem, mas aí agora, na discussão, o que eu vou trazer de contribuição? Aí sim, dentro da discussão, tu aprofundar essa contribuição, tu organizar melhor a discussão entre os artigos, eu sei que tu separasses, né, de como, por quê, mas depois, na discussão, tu tentar fazer um compilado de um todo, né? E é importante trazer isso. E a gente sabe da dificuldade de fazer uma discussão, né? É bem difícil mesmo. Mas seria bem legal se colocasse uma discussão aqui no teu artigo. Nós temos uma questão importante, já que tu tem tanto dado. Outra coisa, né? Quais são as justificativas de usar aquelas bases de dados? Tu até justifica. Tu coloca lá, né, dizendo, é porque são as que mais têm artigos e tudo mais, mas a gente geralmente frisa bem o porquê o uso daquelas bases de dados, o porquê o uso das palavras-chave. Tu até explica um pouquinho. Deixa eu ver, eu fiz um outro comentário aqui que eu não estou achando aqui da tua... detalhar melhor a etapa de triagem, alguns softwares. E tem uma coisa que a gente às vezes acaba esquecendo de colocar no artigo, o porquê que tu achasse melhor fazer uma RSL e não um estudo bibliométrico, já que tinha tanto artigo. Eu entendo o porquê, mas seria legal tu dar uma justificada também aqui no teu método, tá? O uso do método. A gente sempre faz essa justificativa, tenta fazer, né, essa justificativa. Uma outra coisa que eu te sugeriria, eu estou até me estendendo, eu vou tentar ser mais rápido, né? Tentar trazer uma contribuição mais prática, clara, no sentido de trazer no final, porque aí cabe espaço, né, na hora de tu colocar dentro de um artigo, um framework teórico, alguma coisa que seja mais visual para a pessoa olhar e dizer, então é isso, ou uma agenda de pesquisas futuras, porque tu tem bastante conteúdo ali, né? Isso vai te dar mais possibilidade de publicação, porque te traz uma contribuição para quem... Por que eu vou ler esse artigo da Maiara? Né? Porque lá tem uma agenda de pesquisas futuras bem interessante, mostra os gaps de pesquisa, ou lá tem um framework teórico que eu possa validar isso empiricamente de alguma forma, nesse sentido. Então, seriam mais essas contribuições. Uma coisa interessante que eu vejo, bem rapidinho, para a gente não fugir muito do tempo, que quando a gente faz artigos de revisão, uma ideia, já que tu tem tanto material, eu não sei se vocês já ouviram falar, porque a gente está acostumado, né, revisão sistemática da literatura, esse tipo de revisão que a Maiara trouxe para a gente. Tem uma autora, que eu até esqueci o nome, que ela fala que isso é uma revisão, uma semi-revisão sistemática, e que revisão sistemática da literatura mesmo é meta-síntese ou meta-análise. E o que é isso, né? A meta-análise, por exemplo, é pegar os resultados de artigos dessa busca que tu fizesse, resultado de artigos quantitativos, e aí fazer um quantitativo em cima desses resultados quantitativos. E meta-síntese é pegar os resultados dos artigos quali e fazer aí Então, tem muita coisa ainda que dá para fazer para complementar esse estudo para uma publicação, ou também, né, trazer essas contribuições que eu te falei. Bom, era isso. Eu espero ter ajudado um pouquinho a tentar melhorar um pouco aí o artigo. Tu tem bastante material, né? Tu escreves super bem e é o desafio mesmo de artigos de revisão mesmo para a gente conseguir fazer uma boa publicação. E aí agora eu queria abrir para o público, né? Se alguém tem alguma sugestão, alguma dúvida, alguma pergunta. Ou se tu mesmo, né, Maiara, quer perguntar alguma coisa também, fica à vontade. Professora, eu só iria sugerir, antes da Maiara falar, que talvez a gente deixar para a hora do debate, porque a gente já fez quase o dobro de tempo de discussão da Maiara, já deu quase 16 minutos. Eu passaria para o Professora, que próximo, se for não for um demais. problema. Eu vou para os próximos, eu vou colocar um reloginho na tela, daí a gente vai saber quanto tempo falta, tá? Mas Tá acho que a bom. gente pode ainda passar a palavra para a Maiara e aí a gente vai para o próximo. Não, no momento eu só vou agradecer, aí eu deixo para o final, porque aí eu faço é melhor, né? Para não prejudicar aí. Combinado, Tá bem? combinado. Vamos lá, então. Mas vai dar, Ana, vai dar tudo certo. Vai dar tempo.
Então, vou compartilhar o próximo vídeo. Ana, você gostaria de tentar compartilhar por aí? Opa, já foi. Ana é rápida. Este modelo de decisão que teve a mim, Luiz Machado, como autor, e com a autoria dos professores Paulo Figueiredo e Mônica McAllister. Trata-se da aplicação de uma escala de decisão em gestão da inovação em incubadoras de negócios no Brasil. Esse artigo, dentre os 3 artigos, é o último artigo, já que os anteriores retratam, primeiro, o modelo teórico, né, de gestão da inovação, depois a validação desse modelo teórico e, por fim, esse terceiro artigo de aplicação. As incubadoras têm se destacado, né, como ambientes de inovação na criação de novos negócios e, por sua importância, despertam esse interesse sobre seu desempenho. Vemos que incubadoras brasileiras têm tido um destaque internacional, mas nem todas têm o mesmo desempenho. Dessa forma, para entender melhor essa variação de desempenho entre incubadoras que estão muito bem situadas nos rankings internacionais e outras que não têm um bom desempenho ou aparentam não ter bom desempenho, verificar, assim, a partir desse estudo, como esse modelo conceitual pode ajudar na compreensão, na descrição, na análise desse fenômeno. Assim, surge uma questão importante em relação ao problema sobre o conhecimento que se deve ter, ou que se aparenta ter, em relação ao que deveria ser esse desempenho percebido de inovação nas empresas incubadas a partir da intervenção desse processo de gestão da inovação nas incubadoras. Então, quais seriam essas dimensões, né, de decisões nessa escala de decisão que influenciam esse desempenho percebido na inovação nessas empresas incubadas? Então, a partir desse problema, o objetivo, então, é justamente estudar quais dimensões nessa escala de decisão de gestão da inovação e incubadores de negócio impactam esse desempenho percebido de inovação nessas empresas, né? Startups ou quaisquer outras que estejam no processo de incubação. A fundamentação teórica parte da literatura que busca verificar a partir de estudos científicos, do mapeamento da produção científica, tanto de gestão de inovação, como de incubadoras, como do processo de decisão de inovação, sobre o que a união desses construtos podem ajudar na compreensão desse desempenho na gestão da inovação. Dessa forma, um dos estudos apontou que existe um grupo de decisões sobre inovação que se mostram mais relevantes para entender esse desempenho da gestão da inovação dessas empresas incubadas. Então, as hipóteses que foram construídas, 3 hipóteses baseadas em 3 construtos, 3 dimensões, das quais temos as decisões do gestor como uma delas, a segunda como os processos, a abordagem de processos, depois a abordagem desses empreendimentos que influenciam aí essa variável dependente que é o desempenho da inovação. Então, esses grupos de decisões estão divididos nessas 3 dimensões e influenciam o desempenho da inovação, que seria essa 4ª dimensão. Na metodologia, a pesquisa foi delineada para se trabalhar com os gestores de incubadoras. A amostra foi estratificada pelas regiões brasileiras, considerando tem um elemento de escolha em termos de significação em relação à quantidade de incubadoras em cada região, para que
fosse descrito o perfil mais próximo da população de incubadoras no Brasil. São 314 que trabalham com empresas de base tecnológica. Então, a amostra foi estratificando para ter a quantidade percentual equivalente a esses percentuais em relação à população. Dessa forma, se destaca aí a região sudeste, com o maior percentual de incubadoras do país, e a amostra seguiu essa porcentagem, uma porcentagem também considerada para a região nordeste e outra para a região sul. Então, a pesquisa foi conduzida com esses gestores, foi aplicado um questionário para esses gestores de incubadoras e verificou-se aí, foi selecionada uma amostra onde 38% das incubadoras já possuem a certificação da Amprotec, da Associação Nacional de Empreendimentos Inovadores, dos quais 46% não ainda deram início ao processo de certificação. Uma amostra aí equilibrada em relação a quem tem e quem não tem certificação do CERN. Na análise dos resultados, verificou-se que a dimensão de inovação ela tem sido influenciada por a exploração de novas tecnologias, pela qualidade de produtos e serviços, pelo portfólio desses produtos e serviços, ampliação, diversidade desse portfólio, pela redução de custos, né, para gerar valor de inovação e também pela rápida inserção no mercado. Então, essas variáveis se mostraram significativas dentro da dimensão de desempenho da inovação, que é influenciada pelas 3 outras dimensões anteriores, a saber, né, o gestor, o processo, a dimensão gestor, a dimensão processo e a dimensão empreendimentos. A conclusão do estudo traz, a partir da aplicação dessa pesquisa, que as incubadoras têm como principal variável que influencia o seu desempenho a dimensão processo. Então, foi corroborada a hipótese de que a dimensão processo influencia positivamente no desempenho da inovação das empresas incubadas, a partir dos resultados da pesquisa, sobre essa percepção dos gestores das incubadoras participantes do estudo em relação ao desempenho da inovação. Em síntese, o desempenho da inovação pode ser compreendido a partir do estudo, principalmente da dimensão de processo. E essas são as referências da apresentação. Obrigada. Obrigada aí pela apresentação, Luiz. Vou tentar aqui também contribuir com o teu trabalho, né? Parabéns pelo trabalho. Também um tema bem interessante, bem atual. E as complicações aí de fazer porque tu fizesse uma validação de escala, tu criaste uma escala, validasse e ainda aplicasse como um modelo de hipóteses. Então, muita coisa para pouco espaço, né? Então, se eu estiver falando coisas que talvez tu tenha já no teu artigo, né, principal, desconsidera, mas eu vou tentar aqui te mostrar algumas coisas para essa validação que são importantes, tá? Primeiro, da mesma forma, a introdução a gente acaba fazendo uma receitinha de bolo, né? Eu te sugiro aí pegar no primeiro parágrafo, começar a mostrar a importância do tema, segundo parágrafo, uma breve revisãozinha de literatura falando especificamente do que tu vai estudar. No terceiro parágrafo, de trazer a lacuna de pesquisa, por que é importante estudar isso, né? E formular a questão de pesquisa. Quarto parágrafo, descrever brevemente a literatura, a metodologia, e depois indicar os principais resultados e conclusões e contribuições no último parágrafo. Uma receitinha de bolo, então, tenta esquematizar um pouquinho melhor, porque os principais journals, eles gostam dessa receitinha aí na tua introdução, tá? Que ela ainda está um pouco confusa e eu acho que se tu fizeres essa organização vai ficar melhor. Lendo o teu trabalho, eu achei bem interessante e eu acredito que a maior contribuição que eu possa te dar é no método, né?
porque validar uma escala, a gente sabe que não é fácil criar uma escala e validar, e ainda mais depois aplicar o modelo. Então, eu acredito que seja importante aqui tu pensares que a tua amostra, de repente, ir a campo e coletar mais. A tua amostra está pequena para o número de itens que tu tens. Tu vai ver que tu vai ter dificuldade de publicação se tu for publicar num journal bom, né? Um journal mais bom, que eu digo que seja mais concorrido. Então, essa amostra está pequena. O que que a gente pede? Que cada item da amostra tenha de 5 a 10 respostas. Cada item, não estou falando de dimensão, de item. Ah, mesmo que eu use um PLS, né, uma modelagem de equações estruturais, que não foi o teu caso, né, tu usasse regressão, que pode ser uma amostra menor, mesmo assim fica mais complicado tu conseguir publicares, tá? Aí tem gente que diz que é uma média aí de 7 respostas, para não ficar nem 5 e nem 10. Só que tem um outro problema aí. Quando a gente valida uma escala, faz uma escala, os mesmos respondentes que participaram da validação da escala não podem participar da validação do teu modelo, da aplicação aí para validar as tuas hipóteses. Dizem que tem um viés de resposta nisso. Então, para te ver que tu precisaria de mais respondentes ainda. Eu vi que tu fizesse pré-teste, eu até boto aqui, né, de fazer o pré-teste, mas depois eu vi que lá no teu resuminho tu falas que fizeste um pré-teste, né, pegasse as variáveis e colocasse juízes para dar uma olhada, especialistas, né, fizesse direitinho, não tem... O único problema que eu vejo aí de tu conseguir publicar melhor realmente é o número de respondentes, tá? Que tu vai ter que melhorar um pouquinho mais aí. E tu tens que também, quando tu vai fazer o teu modelo, a aplicação do teu modelo numa pesquisa quant, tu tens que dizer quais são as tuas variáveis de controle que tu fala ali, né, que eu acho que é o tamanho da empresa, se eu não me engano, em um outro item, mas tu tem que justificar por que tu estás usando essa variável de controle. Essas variáveis de controle, elas são bem comuns para estudos de incubadoras. É verdade, não tem problema nenhum com isso, só que tu tens que, no trabalho, justificar por que que elas são importantes, por que que elas vão tirar o efeito, né? Que é uma variável que vai lá para mostrar que pode ter uma explicação alternativa. Então, por que que elas vão te ajudar com essa explicação alternativa, tá? Deixa eu ver o que mais. É interessante também tu separar resultados e discussão, porque o teu artigo, provavelmente é por causa do tamanho também, né? No teu artigo principal deve ter, tu traz todos os resultados, mas tu não discute esses resultados. Então, acaba não pegando toda aquela teoria envolvida na construção da escala e fazendo uma discussão. Então, tu tens que acrescentar uma outra sessão aí e fazendo uma discussão, pegando aquela teoria envolvida com os teus resultados. Elas bate com a maioria dos estudos, não bate, é assim mesmo, não é? Estou exemplificando, né, o que seria aí uma discussão. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Também vou correr, porque daqui a pouco a Ana puxa minha orelha. Grupo de respondente para testar o modelo, eu já falei. Senti falta da tabela de correlação. Anota isso, que se não tiver no teu estudo, tu tens que colocar uma tabela de correlação e tu tens que anunciar os teus valores de beta, que são importantes e são muito comuns em estudos com regressão, tá? É importante, se tu fores coletar mais, se bem que tu já fizesse uma coleta, mas talvez tu tenha feito isso, só não deu tempo de explicar aqui. O que que a gente usa em estudos quantitativos? Questões, tem até uma escala de viés de resposta, de desejabilidade social. A gente coloca uma ou duas questões, ou um pouquinho dessa escala de desejabilidade social, para tirar o viés de resposta. O que mais que a gente faz? Algumas coisas comuns que a gente faz. A gente embaralha as respostas, não deixa separada por dimensão. A gente escreve, né, coloca umas assertivas diferentes, mistura as questões. Tem que tomar cuidado como a gente apresenta as assertivas para não dar viés de resposta, para a pessoa saber que, então eu respondo tudo desse jeito, né? Eu vejo quais são, se todas estão respondidas de maneira adequada para eliminar as que não foram, se estão todas iguais, eu elimino. Então, tem coisinhas aí que talvez tu tenhas que reportar no teu estudo, que tu deve ter no teu estudo macro, né? Para que ele fique mais robusto, né? Essas tuas análises. Deixa eu ver se eu escrevi mais uma vez, estou tentando falar rápido.
Bom, eu não escrevi mais nada, mas é mais ou menos isso. Eu não sei se deu tempo de tu anotar as coisas, depois qualquer coisa eu passo meu e-mail, se alguém tiver algum interesse, eu envio mais algumas coisas, tá bom? E aí, não sei se tu queres falar alguma coisa, se a Ana deixar, a gente fala alguma coisa. Tens alguma dúvida, Luiz, do que eu falei? Não, assim, primeiro agradecer as contribuições, né, algumas coisas, como falaste, né, a gente já começou a fazendo, né, por exemplo, aquela bosta foi até aquele momento da defesa, né, do doutorado, né, porque foram 5 artigos, né, 2 de mapeamento da produção científica e 3 que foram apresentados aqui no SEMEAD. Eu fiquei esses dias todos apresentando artigo, foi um hoje de manhã, que foi do embasamento teórico, o dia 6 foi da validação e hoje foi da aplicação dos resultados. Uhum. E aí, uma das questões que a senhora levantou muito bem foi a questão da amostra, né? Ou seja, dava para poder fazer a regressão, mas, por exemplo, a gente não consegue fazer análise de equações estruturais, porque precisaria de uma amostra mais maior. E aí o questionário ele foi deixado aberto de lá até cá, então ainda está coletando algumas respostas justamente para Legal, dar um peso maior para ver se a gente consegue fazer outras análises. E é como legal. falastes, aí um grande problema foi o tamanho do artigo, que a gente teve que cortar muita coisa para colocar no Imagina, evento, porque só tinha, eu acho que, limitação de 16 16 páginas. páginas, né? E aí, algumas coisas que citaste, por exemplo, como a explicação das variáveis de controle, a seção da discussão, que era um pouco maior, né? Outras tabelas como valores de beta, né? Enfim, né? Toda a parte Ótimo, de validação de Crombat, enfim. Mas, ótimo. assim, eu achei fantástico, assim, a forma como trouxeste, porque, por exemplo, a gente sabe que nesses estudos quantitativos há uma necessidade muito grande de se ter essas informações adicionais para ajudar a quem está lendo o artigo poder entender, Fico feliz, inclusive, Lu. esses... Fico feliz que tu tenhas essas coisas. Então, que bom, vai dar tudo certo. Então, Mas aí, espero aí, foi mesmo só o que alguma coisa espaçozinho. ajude. Hã? Espero aí que alguma coisa que eu falei te ajude aí com algumas Não, coisas. principalmente uma coisa que a gente não anotou, eu acho que é importante que a senhora trouxe, foi a questão da escala de desejo Desejabilidade social. social, que eu É assim, bem confesso que legal. não tinha percebido isso, né? A Para questão evitar, para evitar tirar o o viés, né? viés. Aham. É bem usado. Depois dá uma pesquisada. Tá Exatamente. bom? E Então, isso parabéns. para a gente foi muito importante, porque realmente a gente não tinha percebido essa probabilidade poderia gerar viés, né, de acordo com as questões estão organizadas, né, estruturadas. Mas eu agradeço muito, professor. Imagina, eu que agradeço a oportunidade aí de ler o artigo. Parabéns. Obrigado. A gente já vai para o outro. A Ana é rápida. Já vamos para o outro, depois no final, se tiver pergunta, a gente faz. Então, pronto. Olá, eu sou a professora Débora, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, e hoje vou apresentar para vocês o artigo Inovação e Design Thinking, aplicabilidade nas organizações. Esse tema faz parte de um grupo de pesquisa da universidade e foi um tema que ganhou mais visibilidade após a gente ter uma incubadora de empresas dentro da universidade. E ela é uma metodologia, ou bem mais, uma abordagem que facilita o processo de inovação. O que ela traz de diferencial? Justamente o fato de focar em 3 elementos: a empatia, experimentação e colaboração na resolução de problemas. Ou seja, não é algo novo, porque já em 1990, nos Estados Unidos, consultorias como a IDEO já utilizava essa metodologia não só para design como para outras áreas. Depois, alguns estudiosos como Richard Buchanan, com um artigo seminal em 1991, o que ele fala sobre a resolução de problemas complexos e aborda essa questão do design thinking. O Tim Brown também apresenta novos elementos de como que isso pode ser conduzido dentro das organizações, permitindo que esse processo seja, então, utilizado de forma contínua e adaptável,
justamente porque os resultados, eles permitem que eles sejam mais percebidos e valorizados por todos os envolvidos. Então, a grande questão de pesquisa aqui é como a abordagem do Design Thinking contribui para o processo de inovação das organizações. Fazendo aqui uma explicação mais geral, assim, que esse artigo ali é um estudo de caso de uma experiência que eu tive com uma turma na época da pandemia, numa disciplina optativa de gestão da inovação, em que ela foi ministrada 100% de maneira remota, e essa abordagem foi utilizada para que esse grupo de alunos pudesse entender como um projeto de inovação seria conduzido nessa abordagem. Dito isso, eu vou passar agora já para o referencial teórico e na metodologia eu vou explicar algumas questões mais pontuais, então, sobre como isso foi feito. O referencial teórico abordou, então, a questão da inovação, conceituação, o modelo de inovação aberta, justamente porque o Design Thinking permite esse processo de cocriação, então é diferente de uma inovação fechada, mas ela pode ser utilizada também nesse processo da inovação fechada como uma abordagem, mas a gente enfatizou essa questão da inovação aberta pelo fato de que a abordagem desse Design Thinking permite que a empresa ela consiga ampliar essas fontes de informação para o processo inovativo. E também a Design Thinking conceituação e a inovação organizacional, como que isso se dá na prática, né? Então, quer dizer assim, foi feito aqui um recorte um pouco teórico também sobre isso, e também alguns passo a passos importantes, porque esse artigo, como ele foi um estudo de caso, e a ideia era ensinar os alunos a utilizar essa abordagem, foi necessário explicar um pouco do passo a passo dessa abordagem, para que depois isso ficasse muito claro também na aplicação do projeto com os alunos. E aqui tem alguns estudiosos que são americanos, europeus, e tem o Pinheiro, Alt e Pontes, que são alguns dos autores, né, brasileiros que estudam a inovação, o design thinking, né, e inovação no Brasil. Quanto aos procedimentos metodológicos, como eu já falei, foi um estudo de caso e foi aplicado com estudantes, né, de um curso da área das ciências sociais aplicadas. E foi feito, então, a condução desse projeto com abordagem, e ao final da disciplina foi feita uma avaliação, um questionário avaliativo. Dos 44 estudantes que participaram do projeto, eles foram divididos em 9 equipes, né, coordenadas por um único professor, 27 responderam ao questionário, então resultando numa amostra de 95% de confiança e uma margem de erro de 10%. Né? Então, aqui não foram feitos testes paramétricos, né? Até porque estaria, né, ali no número baixo, até 27, né? 30 teria que ser o mínimo, né? Os testes paramétricos. Mas acabou que a gente só fez uma análise justamente utilizando a própria escala de Likert, né? Poderíamos ter utilizado para fazer alguma outra análise mesmo usando a escala. Mas a gente acabou avaliando nas outras questões, né, que ao todo foram 9 questões, tá? Para avaliar, normalmente, questões mais relacionadas com a frequência mesmo. Então, não foi feito nenhuma estatística referencial, tá? Então, relatando que 6 perguntas foram realmente em escala Likert de 5 pontos, e outras 2 foram relacionadas ao aproveitamento em grupo, e uma última pergunta em relação à percepção sobre a aplicabilidade do Design Thinking. Nesse artigo especial, a gente não tratou a questão da escala de Likert, tá? Ficou para um outro momento, porque no artigo uma das intenções foi realmente mostrar como que o projeto em si se deu, então a questão metodológica foi muito bem descrita na parte dos resultados e discussões, justamente para entender o duplo diamante que é a abordagem que o Design Thinking coloca.
que é iniciar por um processo de descoberta e definição, né, de alguns pontos importantes do problema, para que ele seja consensual, e aí a gente vai afunilando isso. Chega numa fase em que, de repente, a gente redefine e olha se aquilo que a solução que se está buscando ela está alinhada com as necessidades de quem está envolvido no processo, e de repente, num segundo momento, esse segundo diamante, ele vai de novo para uma etapa de abertura, onde há um novo processo aí de conversão, né, de ideias, para que ao final exista uma entrega onde exista uma parte de teste, prototipação e entrega. Bom, colocando aqui de maneira rápida, né, que já estamos finalizando, os resultados dessa experiência remota denotam que 89% dos alunos relataram que a experiência em grupo foi relevante para a aplicação de um projeto de inovação, 96% afirmaram que se sentiram motivados a participar dessa atividade em grupo e 89% consideraram que são capazes de aplicar a abordagem do Design Thinking. E as considerações finais, então, essa avaliação, né, empírica pode mostrar o quanto que é interessante abordar problemas complexos e promover a inovação, e os alunos também conseguiram transcender a visão técnica dos problemas, focar em questões conectadas com pessoas envolvidas, garantiram resultados mais alinhados com as necessidades reais dos interessados. E, finalmente, aqui as considerações sobre as referências bibliográficas. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Débora, aí, pela apresentação. Eu particularmente adorei o teu trabalho. Eu sou uma apaixonada por essas questões de ensino e aprendizagem, né? E uma coisa que quando eu comecei a ler o teu trabalho, na minha cabeça, e claro, é a primeira vez que eu leio o teu trabalho, tu está envolvida aí o tempo todo com esse trabalho, com esse projeto, então, se não faz sentido o que eu falo, pelo menos me perdoa, né? Mas eu olho para ele e eu vejo um relato técnico, um artigo tecnológico, né? Porque eu não diria assim, o meu artigo é um estudo de caso. Não, é um relato técnico, um artigo tecnológico que usou o método de estudo de caso para trazer os resultados. Porque o teu resultado é todo certinho, como que aplica. Então, ele se encaixa muito com uma linha de ensino de administração, de ensino, de como fazer com que esses alunos saiam, na minha cabeça, né? Eu vejo tudo isso do teu artigo, que eu adorei. Como os alunos saem melhor preparados para aplicar design thinking em empresas. Então, o objetivo do teu artigo, eu já não colocaria, eu vou botar o meu, desculpa, eu vi o Luiz ali falando, eu vou botar o meu e-mail, Luiz, aí tu me pede, tá? Desculpa, Débora. O objetivo do teu artigo eu não colocaria como sendo um objetivo de melhorar as empresas, eu colocaria como aplicar melhor o teu projeto de design thinking para os alunos, entendeu? Eu já faria dessa forma, que eu acho que vai ficar fantástico de tu conseguir publicar melhor ainda por tu melhorar. Deixa eu pegar, eu comecei a falar, mas eu nem olhei as minhas anotações aqui. Eu colocaria também, melhoraria a tua introdução com aquele jeitinho que eu falei lá para o Luiz, sabe? De primeiro parágrafo começar já a falar um pouquinho de apresentar a relevância e a importância do tema, segundo parágrafo, uma breve revisão, o terceiro, eu gosto muito dessa introduçãozinha, né? Identificar a lacuna no terceiro e já trazer a pergunta de pesquisa, num quarto parágrafo, descrever a metodologia e, para um quinto, indicar os principais resultados esperados e contribuições do estudo, tá? Que eu acho que vai ficar bem legal aí, traria ele não como um estudo de caso, e sim como um artigo tecnológico. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para te ajudar, tentar ajudar a tentativa, né, de ajudar vocês, né? A gente fica ansioso para querer realmente fazer valer a pena o evento, né? Eu senti falta na hora que eu li o teu método, geralmente de entender como é que foram essas perguntas, mas na tua apresentação tu traz, né, as perguntas como é que foram. Eu acho que como o artigo aqui tu teve que diminuir muito, tu tens isso, né? Então, para o artigo coloca como é que foram as perguntas, foram abertas, né, de múltipla escolha, quais documentos foram analisados, porque aí é legal, como tu coloca como método esse teu artigo tecnológico, se for mudar, né, como método o estudo de caso, é legal tu trazer evidências de aplicação, de documentos que tu analisasse ao longo dessas etapas que tu aplicaste o teu estudo, porque aí sim
configura esse estudo de caso com triangulação de dados. Não só, porque olha só que legal, tu tem o feedback dos alunos de como foi participar da disciplina, e ao longo da disciplina tu pode pegar os feedbacks de etapas ou processos que tu fosse aplicando. E aí tu traz isso com as tuas contribuições nos teus resultados e faz a triangulação desses dados. E aí sim configura bem esse estudo de caso. Vai ficar um relato técnico muito legal, um artigo ou artigo tecnológico, né? Deixar exemplos das perguntas aqui, então, para melhorar a compreensão. Separar também, vocês viram, né? Um viés meu aí, separar a discussão dos resultados, porque tu traz os resultados, aí depois tu traz de cada etapa, né? E aí lá nas discussões aí tu pode trazer um pouquinho da literatura, do design thinking, mostrar que nas aplicações como é que foi cada uma, conversar a tua literatura com os teus resultados. Mesmo tem gente que diz assim, quando é artigo tecnológico não se usa discussão. Eu discordo um pouquinho, eu gosto de usar discussão também para artigo tecnológico, né? Então vai muito também do leitor. Eu estou botando o meu, né? Deixa eu ver o que mais. Na minha percepção, ao ler o artigo, os resultados, foi o que eu te falei, os resultados vão muito mais para a experiência desse desenvolvimento do projeto, né, as etapas, do que necessariamente aquele resultado do questionário final. Por isso que eu mudaria o objetivo do relato para essa experiência, né, do artigo aqui, não para a organização, mas sim uma experiência de sala de aula, que vai ficar muito melhor, assim, vai casar muito mais, né? Porque é uma experiência de preparar os alunos para o mercado de administração. Então, eu acho que seria excelente. Acho que ficaria bem legal, né? E dar uma atualizada nas referências também, porque design thinking tem muita coisa aí agora que está explodindo muito mais, né? Eu tenho certeza que se tu fizer assim, se fizer sentido para ti, tem muita possibilidade de publicação, ou até mesmo como um caso de ensino. E aí trazer também, eu já estou viajando aqui, né, Débora? Dá para ser um artigo tecnológico, ou dá para ser um caso de ensino, mas aí tu traria como aplicar, né, questões, como o aluno, como o professor usando aquele teu caso, aquele teu método aplicaria. Mas como relato, eu acho que já, artigo tecnológico / relato, eu acho que já é muito legal também. Então, vai depender muito de onde tu queres publicar, né? Porque tem lugares que vai muito mais para o caso de ensino ou relato técnico, Acho que para casos de ensino tem menos possibilidade de publicação do que relato técnico. Acho que o relato técnico tu abriria mais a tua expansão de possibilidade de publicação. Então, não sei se faz sentido, mas eu iria mudaria o objetivo do teu trabalho e diria que não é um estudo de caso, e sim um relato técnico / artigo tecnológico, como tu quiser chamar, usando estudo de caso. Tá bom? Eu acho que essa é a minha principal contribuição aí para ti. Obrigada, se você puder colocar, professora Isabel. Excelente, concordo com tudo, exato. E é um processo, porque às vezes a gente tem essa experiência em sala e a gente quer compartilhar de alguma maneira, e aí encontrar esse caminho. À medida que eu fui escrevendo e até depois elaborando a apresentação, eu também fiquei pensando nisso tudo, né? E essa questão até de casos de ensino é possível, até porque assim, agora a gente tem um projeto de extensão onde eu elaborei um treinamento também para professores, para ter multiplicadores da abordagem. E aí a gente consegue entender, então quer dizer, acaba sendo depois até uma questão mesmo de caso de ensino, mas aí eu vou precisar remodelar. E essa questão de chegar nas organizações é uma consequência, né? Na verdade, assim, a gente trabalha, né? E acaba sendo uma forma também metodológica de você inverter um pouquinho, né? Vai com a sala de aula invertida, você passa, os alunos são mais protagonistas nesse processo, né? E a gente trabalha vários temas. Então, acho que realmente preciso fazer essas adequações e todas as colocações são pertinentes e agradeço. Imagina, pensa aí no teu objetivo, que eu acho que se mudar o objetivo vai ficar sensacional. Não quero mudar nada, né? Só o objetivo. Então tá, Jó. Obrigada, Débora, obrigada. Bom, vamos para o último, aí a gente tenta ver. Obrigada, já vi o e-mail ali, valeu. Pode me mandar um e-mail, tá, Luiz? Que eu mando essas anotações para ti. Olá, eu sou a Daniela Garzaro e vou apresentar o artigo Plataforma Flame, Soluções Personalizadas para Startups no Brasil. A nossa agenda de apresentação
As startups são empresas nascentes e inovadoras que visam escalabilidade e atuam em ambientes de grandes incertezas. No entanto, essa alta incerteza e o alto risco inerente à inovação é responsável por apenas 10% das startups entrarem no mercado. Com isso surge o ambiente de inovação para trazer apoio para essas startups conseguirem avançarem no mercado. No entanto, apesar desses apoios, ainda muitas startups enfrentam barreiras e dificuldades na entrada e manutenção de programas de aceleração. Dessa forma, surge a nossa questão de pesquisa, como superar as barreiras e desafios enfrentados por startups em programas de aceleração e pós-aceleração. Em 2018, a Amprotec fez um levantamento e mostrou que 2.030 startups faziam parte de 57 programas de aceleração, gerando 4.128 empregos e 474 milhões de investimentos. São Paulo tem 36% dessas startups e a taxa de insucesso, 90%. Com isso, surge a lacuna de pesquisa. A perda de engajamento desses empreendedores acabam resultando num afastamento gradual do ecossistema de inovação e na diminuição de oportunidades de crescimento. Assim, a plataforma Flame foi concebida para enfrentar o problema crítico do ecossistema de inovação, a falta de acompanhamento contínuo para startups após a conclusão do programa de aceleração. A nossa pesquisa foi desenvolvida com metodologia qualitativa, numa sessão de focus group no dia 4/5/2024, com 2 horas de duração e 5 participantes integrantes do ecossistema de inovação, com diferentes atuações no ecossistema. A pesquisa trouxe 4 temas principais para serem investigados. O primeiro, a barreira de adesão aos programas de aceleração. Segundo, expectativas e resultados percebidos. Terceiro, pontos de melhoria dos programas existentes. E 4, estratégias para a superação das barreiras. Essa pesquisa traz aí como diagnóstico de situação-problema alguns pontos bastante importantes, entre eles a revisão do processo de seleção dessas startups para que elas estejam adequadamente inseridas nos programas mais adequados para a sua realidade, né, o seu momento de desenvolvimento, a adaptação dos programas que são trazidos de fora, em especial do Vale do Silício, para a realidade econômica e social do Brasil, que se amplie ali o acesso a investidores anjos, né, que estão buscando aí as startups mais em fase de tração, trazendo o insucesso das startups em fase mais inicial, enfoque no propósito para que essas startups consigam passar aí algumas barreiras, né, principalmente na dificuldade de cargas duplas de trabalho e outras coisas, então, que esses empreendedores encontrem os seus propósitos pessoais aliados ao seu propósito profissional. Fortalecimento de equipes, que foi um outro problema bastante trazido, né, principalmente em relação às questões de liderança e estratégias de venda, né, que as empresas tenham aí essas equipes multidisciplinares, expectativas realistas sobre investimentos. Muitas vezes as startups acham que o investidor é o ponto de chegada, né, quando, na verdade, ele faz parte da trajetória de desenvolvimento dessas startups e muitas vezes torna a realidade delas ainda mais árdua. Questões jurídicas, e foi muito debatido a questão de acordos societários e clareza de objetivos dos programas, né, que o empreendedor entenda aí claramente quais são os programas que ele está participando. Com base nessa pesquisa, nós desenvolvemos um protótipo não funcional com base em Design Thinking, onde foi identificado relevância das funcionalidades propostas, especialmente na mentoria e jornada personalizada com acompanhamento, importância do suporte contínuo para as startups. A comunidade de empreendedores foi visto como um recurso valioso para o desenvolvimento de conexões e apoios mútuos.
os cursos mostraram menor atratividade, indicando a necessidade de integrá-los mais diretamente ao acompanhamento para aumentar o seu valor percebido, preferência por modelo de assinatura com fidelização de 3 a 6 meses e adaptação ao contexto local do empreendedor brasileiro e sua realidade econômica. Aqui, como contribuição tecnológica social, o suporte personalizado às startups aumenta a eficiência e eficácia no processo do acompanhamento, né? Então, criar uma plataforma aí que gere exatamente o conteúdo e os acessos que as startups precisam. E, socialmente, a FAME promove um ecossistema de inovação mais inclusivo, sustentável, ajudando os empreendedores a superar os desafios pós-aceleração. Aqui as nossas referências. Muito obrigada. Obrigada, Dani, tudo bem? Como é que vai? Obrigada aí pela apresentação. Deixa eu ver o que eu posso te ajudar aí com o artigo, viu? Da mesma forma, aquela introdução que eu falo, né, das etapas ali, eu acho que vai ser bem interessante tu dar uma ajustada na tua introdução. Tomar um pouquinho cuidado, Dani, porque o teu artigo, eu não sei o que aconteceu, veio bem desformatado, viu? Então, na hora de submeter, cuida um pouquinho, talvez, não sei o que foi que aconteceu, veio, às vezes, parágrafo com recuo, parágrafo sem recuo, mas deve ter sido alguma hora na hora de submissão que deu aquela... Às vezes é a transmissão mesmo, né? A internet que trava e daí o arquivo corrompe, né? Porque ele estava bonitinho, bem formatado. Então, o meu veio todo desconfigurado. Bom, então vamos lá. O que eu te indico? Na hora de tu for submeter, né, que é umas considerações mais gerais, né? Dessa questão da formatação, mas que tu já está aí também tranquila, e dá uma olhadinha na questão do uso de talvez inteligência artificial para revisar o teu texto, porque ainda tem muita palavra que demonstra que foi feita essa revisão. Então, dá uma lida e tira algumas palavras que são muito usadas pela inteligência artificial na hora que ela revisa o texto da gente, e a gente vai na hora de tu for submeter, isso vai te ajudar bastante com o revisor, né? E aí eu estou dando meu olhar aqui de revisora de artigo de publicação, né? De editora também de revista, tá? Então, o roteirinho ali que eu já tinha falado ali para os demais, né? Tu traz a inovação aberta, tá? Como sendo tua principal contextualização. Eu também vejo o teu artigo como um artigo tecnológico, né? Não sei se faz sentido. É um relato técnico, né? Um artigo tecnológico que usa grupo focal para... Então, quando tu for publicar, vai ser muito mais fácil e tu traz mesmo, né? O problema de pesquisa e tal, muito essa estrutura de um artigo tecnológico que eu acho que tu deveria manter essa questão de artigo tecnológico, porque ele é muito mesmo um artigo tecnológico. Mas como tu traz mais essa questão da inovação aberta, de repente, eu exploraria um pouquinho mais, trabalharia um pouco mais essa teoria de inovação aberta, para dar um pouco mais de suporte teórico, para depois tu poder discutir um pouquinho os teus resultados lá na frente. Talvez seja essa uma solução, né, de fazer um pouquinho melhor isso. Que aí também vai poder ampliar um pouco o artigo, né, porque ele aqui fica muito pequeno, né. Na tua metodologia, se tu tens a intenção ainda de publicar, eu faria mais grupo focal, porque quando a gente fala de grupo focal, né, tu fizeste um com 5 pessoas. Se tu tiver ainda espaço para fazer e tiver vontade de se empenhar ainda nesse artigo, talvez seja melhor. Quando a gente fala de grupo focal, a gente fala de, no mínimo, fazer uns 2 grupos focais, e a gente fala que o ideal, depende também do autor que tu vá usar para te embasar nessa metodologia, né? Mas a gente fala, assim, de 8 a 12 pessoas em cada grupo. Tudo bem, tem autores que até consideram menos, mas aí fazer mais grupos, então, no mínimo 2, para dar um pouco mais de robustez aí à tua metodologia, tá? E também diversificar um pouquinho o perfil dos entrevistados, né? Incluindo aí startups de diferentes setores, diferentes estágios de desenvolvimento, mostrar por que tu escolhesse aquelas pessoas para fazer o grupo focal, né? Ah, tá num tipo de desenvolvimento assim, tá no início, ou tá no pós, ou tá... diversificar essas pessoas para mostrar que tu colhesses a impressão de vários participantes aí, né?
A triangulação de dados também, né? A inclusão de outras fontes de dados, além dessas entrevistas do grupo focal, como alguma pesquisa online, alguns documentos, alguma coisa, ia te ajudar, se for possível, né? O grupo focal já é interessante, mas quando a gente fala de análise qualitativa, a gente pede um pouco essa triangulação, mas acho que se tu fizer mais grupos já ajuda, já não fica tão ruim, né? Mas se tu tiver alguma coisa que possa te ajudar com outras fontes de dados, ou uma triangulação de fontes de... Porque tem alguns tipos de triangulação, né? Não só de dados, mas tem de pesquisadores, por exemplo, não só tu, outra pessoa analisar os dados e triangular essa maneira. Estou te dando algumas dicas para deixar, né, mais robusto aí. E a análise, aprofundar um pouco mais nessa análise desse ecossistema local. Eu digo, por exemplo, quando a gente fala das incubadoras, localmente, culturalmente, eu acho que isso implica um pouco aí no teu estudo, mas pensando aqui, né, se não fizer sentido, a mesma coisa que eu falei para a Débora, né, se não faz sentido, desconsidera. A gente começa a elocubrar, porque é a primeira vez também que eu estou lendo aí teu trabalho, mas pensar um pouco na legislação local, nessa cultura empreendedora também, acesso a recursos, tudo isso talvez possa ser questionado na hora de tu tentar fazer uma publicação, né? Dizer que tu considerasse, ou explicar que tu não está considerando por isso, justificar, porque essas questões interferem bastante nessa análise, né, relacionado ao perfil, tá? E quais são as outras? Eu sei que tu estás focando mais na plataforma Flame, mas talvez se tu pudesses também colocar outras alternativas, iniciativas que pudessem contribuir com essa plataforma ou mostrar por que essa plataforma é adequada. Tu fala um pouco, mas tem outras iniciativas, mostrar ou explicar por que tu está focando somente nessa, né? São questões que na hora que eu fui lendo, eu fui pensando aqui, né, de tentar te ajudar de alguma forma nesse sentido. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui para o teu estudo. Não, foi mais isso. Foram essas anotações que eu fiz. Eu achei também muito interessante essa tua abordagem. Foi isso mesmo. Achei que o estudo tem também um grande potencial aí como artigo tecnológico, se fizer sentido aí para ti. Espero que essas contribuições possam te ajudar a melhorar aí o artigo e não sei se a tua intenção ainda é publicar, né? Mas só a questão de fazer mais um grupo focal e tal já vai deixar um pouco mais robusto aí o teu trabalho. Não sei se queres comentar alguma coisa. Ok, obrigada. Gostei muito aí dos comentários, bastante contribui de fato. Vou tentar mais um grupo focal, apesar que na pesquisa a gente sempre tem aquela dificuldade, né, na coleta de dados, né? A gente convidou mais do que o dobro de pessoas, eu acho que eram coisa de 20 convidados e entraram 5, né? Então, mas vamos tentar mais um, pelo menos tenta melhorar aí a coleta de dados, né? E fazer as revisões. Agradeço muito. Tá bom, querido, eu que agradeço também pela oportunidade de leitura. E eu acho que a gente passou todos, né? Acho que a Ana deu uma caída, Ana, fomos já todos, né? Foi todos, professora. Ó, ainda tem 15 minutos aí para discutir e perguntar se alguém tiver alguma dúvida. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, abrir se o público quer perguntar alguma coisa de um artigo ou de outro, ou dar uma contribuição de algum artigo para o outro, né? Fiquem à vontade, viu, pessoal? E também tem outra coisa, a Ana botou gentilmente ali o meu e-mail, se vocês quiserem me mandar um e-mail, eu posso enviar as minhas anotações, né? Porque eu botei no PDF de vocês, aí eu envio também, sem problema nenhum, tá? Isabel, só para complementar, né, que já que o meu foi bem rápido, mais uma vez queria agradecer, né, pelas contribuições, parabenizar a todos também pela apresentação. Com relação ao meu trabalho, só para justificar algumas coisas que tu pontuou, bem, inclusive, que a gente pensou, na introdução a gente não destacou tanto a metodologia, a gente só citou que era uma revisão sistemática, porque como não havia revisão literatura, né, a gente já ia para a metodologia, a gente achou que ia ficar um pouco redundante já falar da metodologia e adorei tua ideia de metassíntese, a gente pensou nisso no início, só que como a metassíntese ela considera estudos empíricos, a gente pensou que ia reduzir muito. E como a nossa proposta era
propor, né, uma nova dimensão, a gente achou que ia ficar, como é que eu posso dizer, não ia ficar tão robusto as análises. Aí a gente resolveu colocar realmente todos os estudos e fazer a varredura, até por isso a escolha também das bases, né, das 6 bases, para ter bem, né, ser bem consolidado. E a questão do framework foi muito bom, a sua dica, porque nós fizemos isso, tá, as imagens, todo como se fosse uma síntese de todo o contexto, todas as análises que nós fizemos, só que eu não inseri no SEMEAD, porque como era curto, né, eu falei assim, não, vou deixar para colocar esse novo texto para a submissão da revista. Mas acabou que deu certo o artigo no SEMEAD, foi indicado ao prêmio e a gente conseguiu um fast track. Aí eu estou bem feliz, eu vou inserir esse framework que você sugeriu. Parabéns, parabéns. Obrigada, eu não esperava. Acabou que como eu trabalho, né, eu não fui presencial, estava trabalhando, aí recebi a notícia já era ontem à noite, assim, não conseguimos o prêmio, mas deu certo o fast track. Mas é isso, muito obrigada, viu? Já anotei tudo aqui, vou discutir com o meu orientador, e é isso. Parabéns aos demais, foi muito bom hoje. Que bom, fico feliz aí, Maiara, e parabéns pelo Fast Track e pela indicação, né? Indicação já é um prêmio. Eu já digo que indicação só ser indicado já é um grande prêmio, já é uma maravilha. Mais alguma coisa, meninas e menino? Luiz? Maiara, tem uma extensão do R que chama Bibliometrix, que é bem legal, saem os gráficos aí super bonitos, ajuda bastante a fazer revisão de literatura, inclusive tem aí umas publicações que ensinam passo a passo de como subir os artigos no R e rodar, não que seja assim muito simples, né, de fazer, mas pesquisador é persistente, né, resiliente, vai lá e bate a cabeça, e é aí uma técnica que pode valorizar bastante o trabalho de vocês já ganharam um prêmio para conseguir uma publicação melhor também pode ajudar, porque daí você traz os elementos estatísticos junto e contribuem para o seu trabalho. Obrigada, Daniela. Eu conheço o Bibliometrix, realmente é muito. O outro artigo nós fizemos, o Bibliometrix. O ruim é que é muito curto, né? A quantidade de páginas, de caracteres que a gente tem que mandar para os eventos, então acaba que não dá para a gente trazer mais informações, mas é realmente muito bom a bibliometria. Obrigada pela sugestão. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que é isso, então, né? Acabamos aí com 10 minutos de antecedência. Nem 10 minutos. precisava ter sido tão guardiã do tempo, né, professora? Tranquilo, tranquilo. Olha, pessoal, muito obrigada aí pela participação de vocês. Parabéns por terem apresentado os trabalhos e trabalhos muito bons. A gente fica feliz de ter recebido o trabalho de vocês. Esperamos encontrar vocês no próximo SEMEAD. E se nós estivermos à frente ainda desse tema, eu e o Alex, a gente convida aí vocês para estar se submetendo novamente conosco, viu? Prazer conhecê-los e estão aí com o meu contato. Se quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, viu? Tchau, tchau. Meninas, Parabéns, gente. Obrigada, Tchau, parabéns. pessoal. Obrigada. tchau, Parabéns. tchau. Obrigada aí pela ajuda da Ana e da Mari. Parabéns, professora. Parabéns, pessoal. Tchau, Parabéns, tchau. professora. Foi ótimo.